Boa tarde, sou Murilo, eu critico, e não é necessário muito tempo para criar uma boa história, para conceber uma boa história, para criar um arco de transformação para um personagem. Isso é uma parada mal concebida na cabeça das pessoas, que para contar uma história boa você tem que esmiuçar ela. Não necessariamente. Você pode lidar com temas muito grandes em pouquíssimo tempo. E Hunter x Hunter tem talvez um dos arcos mais bonitos já criados, chamado o Arco das Formigas Quimera. E tem esse personagem sobre o qual eu vou falar hoje. Mas, para entender a importância desse personagem, a gente vai ter que falar um pouco sobre o arco em si. As formigas quimeras são criaturas que existem nesse mundo de Hunter x Hunter e elas consomem outros animais. E à medida que elas consomem outros animais, elas vão crescendo, se tornando cada vez mais agressivas, elas vão pegando características de outros animais. Ocasionalmente, eles acabam consumindo humanos também. E com isso eles começam a ter algumas percepções do que é ser humano. E uma das belezas desse arco são essas formigas, essas criaturas super de comunidade, aprendendo a lidar com coisas como conceitos, egoísmo, ganância, tendo que lidar com coisas como individualidade, que é algo que na colmeia anterior eles não entendiam. Agora que eles não podem, não existem mais para servir a rainha, qual é a utilidade dessas criaturas no mundo? E então uma das formigas quimeras se chama Helmut. O Helmut é um soldado qualquer que na luta com os nossos protagonistas acaba apanhando muito e descobre o Nen. O Nen é a magia de Hunter x Hunter, é o Ki do Dragon Ball, é o chakra do Naruto, é o que permite as pessoas fazerem coisas extraordinárias. E quando ele descobre o Nen, vem essa parada nele. Ganância. Agora ele olhou para o próprio punho, notou o poder que ele tem e pensou: eu posso dominar o mundo, eu posso ser o próximo rei, eu posso dominar todas as outras formigas. Eu sou maior, eu sou incrível. E é uma ganância curta. Alguns momentos depois, a primeira das guardas reais surge. E as guardas reais são criaturas feitas com muita energia, que são criadas para proteger o rei. São talvez as criaturas mais fortes desse universo. E quando uma delas sai, o Helmut olha, assustado e desesperado. Ele olha nos olhos dela e vê morte. A energia deles é tão diferente, o grau de poder é tão diferente, que quando ela coloca a mão nele, ele sente como se aquela mão tivesse 15 vezes o tamanho, como se fosse esmagar ele no chão, enquanto ela sorri. Nesse momento, o Helmut entendeu um conceito humano. Um conceito que eu acho sensacional, que é predestinação. Talvez, não importa, talvez, por exemplo, eu tenho 40 anos, quase 40 anos. Eu não vou me tornar um bodybuilder. Não vai acontecer. Eu não vou me tornar um professor de matemática. Não vai acontecer. Porque eu trilhei um caminho que torna isso impossível. Mas espera, eu nasci no interior de Santa Maria da Imperatriz Santa Catarina, vindo de uma família tal que tinha esse perfil de coisas que eu gostava e detestava. E a partir daí eu fui trilhando as minhas escolhas. Se eu tivesse nascido em outra família, se eu tivesse nascido em outro lugar, se ao invés de interior do Rio de Janeiro, de uma família de classe média, eu tivesse nascido no subúrbio fluminense. Se ao invés do subúrbio fluminense eu tivesse nascido na Itália. Se ao invés disso tudo eu fosse um grande herdeiro de uma fortuna milionária nos Estados Unidos, quais seriam os meus valores? O que eu consideraria importante? Que sonhos eu teria lá que eu não tenho aqui? Que sonhos eu teria lá que eu tenho aqui? Eu seria a mesma pessoa? Eu gostaria da mesma arte? Eu gostaria das mesmas coisas? Não sei. Uma boa parte de nós, por mais que a gente tenha assim escolhas e tal, um caminho que a gente trilha, muitas das nossas escolhas também são limitadas. Muitos dos nossos sonhos não chegam nem a existir porque a gente nasceu e foi criado sobre certa comunidade, sobre certa sociedade, um certo mundo. E é por isso que o arco do Helmut, apesar de ser um personagem pequeníssimo, relembrando,
ele é um personagem terciário em Hunter x Hunter. Mas quando ele entende que naquele mundo ele nunca vai ser esse cara que por um segundo ele achou que seria, a vida dele foi para um caminho, um lugar. Porque ele não nasceu um dos guardas reais, ele não nasceu rei. E por mais que ele tenha se tornado forte, ele nunca será. Porque ele está predestinado não a ser o rei das formigas quimeras, mas a ser o Hamlet. Esse foi o Murilo Critica, o Hamlet. Se você não viu Hunter x Hunter, assista. É um desenho difícil, porém sensacional. Vale muito a pena. Principalmente o arco das formigas quimeras, como eu já disse, é um dos melhores já feitos. Obrigado. Até a próxima.